Som. Boa noite. Me senti até mal desviando das crianças para chegar aqui. Mas Deus sabe, Deus conhece meu coração, irmãos. Eu amo as crianças dessa igreja. Graças a Deus, são uma benção. Espero que você esteja bem, feliz, animado e pronto para ouvir mais uma vez a palavra de Deus. Nesse dia já tivemos uma bela porção da palavra, mas eu creio que o Senhor ainda tem uma palavra para os nossos corações essa noite. Eu quero te convidar a abrir o texto de Atos, no capítulo 23. Nós vamos ler alguns versos, como de costume, e depois a gente avança na exposição. Atos 23, do 1 ao 11. Deixa a Bíblia aberta e a gente vai avançando. Enquanto você abre, deixe-me dizer o nosso tema. Nosso tema é o privilégio de ter Jesus ao lado. Repito, o privilégio de ter Jesus ao lado. Tá bom? Vamos ao texto. Ele diz assim: Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre fariseus e saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então, ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Vamos a Deus em oração. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, também por cada louvor e cada ato, Senhor, realizado nesse culto. Nós viemos, Senhor, para Te cultuar, com o coração aberto e sedento, também de receber e ouvir a Tua palavra, Senhor, e sermos abençoados por Ti. Então, Deus, fala aos nossos corações nessa noite. Cumpre, Senhor, aquela promessa que tanto ansiamos, Senhor, de que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Não nos deixe só, mas fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, nosso tema, como eu disse, é o privilégio de ter Jesus ao lado. Eu quero começar com uma estranha reflexão, mas eu creio que você vai entender antes do fim. A reflexão é o seguinte, irmãos: eu queria que você pensasse nesse momento e se imaginasse como uma espécie de líder ou grande comandante dos tempos passados. Quem sabe um rei, uma rainha, alguém que tem um reino, um povoado, um governo, não sei. Você manda, você comanda, você é o chefe, ok? Cada um pensasse isso agora. E eu estou falando dos tempos antigos aqui, irmãos. Era medieval. A gente vai falar de batalha aqui, e obviamente não tem drone, não tem caças, não tem esse tipo de coisa. Eu estou falando daquela época em que se usava escudos, lanças, arco e flecha, enfim, e aquelas estratégias da antiguidade. Bom, você é esse líder agora. Só que, estranhamente, você tem, sob o seu poder agora, e você está montando o seu exército aqui.
E você tem um estranho poder. O poder que você tem é o seguinte: você pode convocar para esse exército qualquer pessoa da história da humanidade. Já imaginou isso? Estranho, né? Não sei como é que você tem esse poder. Não vou explicar tudo aqui, tá bom? Mas pensa nisso. Você tem o poder de convocar qualquer pessoa da história da humanidade para montar esse exército. Claro que, obviamente, a batalha será sangrenta, muito difícil. Então você precisa ter bastante sabedoria nisso. Eu vou falar para você qual é o exército que eu montei, tá? Bem rapidinho. Meu comandante seria Alexandre o Grande. Não vou explicar não, viu, irmãos? É motivos óbvios aqui. O cara que vai comandar o exército para mim é Alexandre o Grande. Segundo, eu convocaria Gengis Khan, o Senhor dos Cavaleiros, para liderar, obviamente, a minha cavalaria. Eu convocaria também Leônidas, o Coração de Leão, com seus 300 homens, para abrir passagem para a nossa infantaria. Convocaria também Miyamoto Musashi, para quem não sabe, o maior espadachim da história do Japão, para, obviamente, ajudar no combate corpo a corpo. Convocaria também Átila, o flagelo de Deus, para atacar os flancos dos meus inimigos. E, por último, eu convocaria Espartaco, o famoso gladiador rebelde, para justamente bloquear as estradas e pegar os fugitivos do exército inimigo. Ok? Até aqui tudo bem? Agora imagine, ainda dentro dessa brincadeira, que você tem a mesma responsabilidade, só que agora, ao invés de heróis da nossa história secular, digamos assim, você pode convocar e deve convocar heróis da história bíblica. Como é que seria esse exército? Vamos pensar rapidinho? Primeiro, vou falar do meu, de novo. Vai pensando no seu aí. Eu convocaria Josué para comandar o meu exército, sem dúvida. O conquistador de Canaã, ele seria o comandante. Depois, convocaria Sansão e Sangar. Para quem não lembra de Sangar, só para refrescar a sua memória, Sangar matou 600 filisteus sozinho com um aguilhão de bois. Sansão matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Eu convocaria os dois, irmãos, só para abrir caminho no meio da infantaria, né? Convocaria também Davi e seus valentes para iniciar os ataques a longa distância. Convocaria Gideão, os 300, para a segunda horda de ataque. Convocaria Benaia e Joabe para liderar também e atacar os flancos. E convocaria Judas Macabeu, um martelo da justiça, para pegar os fugitivos que estivessem aí tentando fugir do campo de batalha. Ok? Esse é o meu exército. Eu acho que ia dar bom, acho que ia dar certo. Eu acho, irmãos, que isso daria um bom filme. Seria uma história impressionante, né? Salvo aí se você conseguisse pegar heróis e pessoas de épocas diferentes. Mas, irmãos, imagine-se agora. Diferente dessa história estranha que contei, você está no mesmo lugar, na mesma batalha. Mas, obviamente, você não tem esse poder. Você não pode convocar heróis dos tempos passados, você não pode chamar heróis de outros tempos que ainda nem vieram à existência. Você não pode fazer isso. Está você ali. Você está na frente do exército, seu exército é muito pequeno. E você olha para o exército inimigo, talvez 300 contra 10 mil, como já aconteceu, 300 contra 20 mil, como já ocorreu, e você está olhando para aquele exército inimigo e você pensa, eles têm mais carros, mais cavaleiros, eles têm mais soldados, com certeza, alguma coisa ruim vai acontecer aqui. É nesse momento, irmãos, que chega um exército aliado. Esse exército está vindo na sua direita e ele está chegando perto de você. Você olha para trás, o brilho ofusca seu rosto. Esse exército, eu já falo do comandante, ele está à frente, obviamente, mas atrás do comandante, irmãos, são cavalos brancos. Eles todos estão montados e eles vestem uma roupa estranha para a batalha. Eles vestem linho fino, cada um deles. Estão bem armados, montados em cavalo branco. O comandante, obviamente, irmãos, ele também está montado num belo cavalo branco. Ele se posta agora do seu lado e ele olha para você. Quando você olha para ele, seu rosto ofusca de novo pelo brilho da glória que tem no seu rosto. Seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça tem diademas. O texto fala de diversas coroas em sua cabeça. Mais ainda, ele abre a sua boca. Aquele exército numeroso que estava à frente, ele praticamente se desfaz. Você vê como que, na velocidade da luz, uma espada afiada sai da sua boca e destrói aquele exército todo, aquele exército inimigo. E quando você olha mais para baixo, na direção do cavalo, você vê que na coxa dele está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu acho que você já pescou quem é que está aqui. Bom, nesse momento, somente uma coisa passa dentro do seu coração, uma canção.
está sendo cantado lá dentro do seu coração. E a gente já recitou ela aqui. Salmo 124, verso 1. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, verso 8, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Você pode dizer amém? Ah, irmãos, esse é o nosso cavaleiro do cavalo branco. Esse é o capitão da nossa salvação. Bom, a lição que vamos aprender hoje no capítulo 23 tem a ver com tudo isso que contei. Paulo está no meio de lobos vorazes aqui. Um julgamento injusto, uma tentativa de assassinato, uma conspiração seguida de uma cilada, porém, Jesus está ao seu lado. E, além de ser salvo por pessoas improváveis, ele recebe a confirmação que precisava e a garantia de chegar em segurança até Roma. E como disse Santo Agostinho, confie o passado à misericórdia de Deus, o presente ao seu amor e o futuro à sua providência. Vamos ao texto, voltemos ao texto, Atos 23, verso de número 1. A gente vai ver os 3 livramentos que Paulo recebeu nesse capítulo rapidamente. Primeiro, Paulo é salvo pelos fariseus. Dos versos 1 a 11, irmãos, a gente tem essa notícia estranha no texto. Eu já li, não vou repetir, mas a gente vai lembrando e explicando. O texto fala que quando Paulo chega no Sinédrio, não é Paulo que é perguntado, tendo em vista que ele está no interrogatório, é Paulo que fala. Ele vira para o Sinédrio e diz assim, olha só, eu tenho cumprido o meu dever para com Deus, meus irmãos. E mais, eu tenho até esse momento, até esse dia, até o dia de hoje, boa consciência. É claro que isso revolta aqueles homens, porque, obviamente, irmãos, pense comigo, eles são o Sinédrio. Eles são, de uma forma muito simples, aqueles que estão a comando do Senhor. Eles é que deveriam estar cumprindo o dever de Deus. Eles é que são os homens que estão cumprindo a vontade de Deus. Então, a primeira reação do sumo sacerdote é falar para alguém assim, ó, dá um tapa na boca desse sujeito aí. Literalmente para dizer assim, está falando besteira, está falando bobagem. Nós estamos a serviço de Deus, não você. Mas foi isso que Paulo disse, estou a serviço de Deus e tenho boa consciência até o dia de hoje. E aí, obviamente, quando o sumo sacerdote manda bater na boca de Paulo, Paulo reage a essa agressão. E ele diz, Deus te ferirá a parede branqueada. Irmãos, aqui há um pequeno debate entre os teólogos, por que Paulo diz isso para o sumo sacerdote e depois ele pede desculpa? Porque Paulo não sabia quem era o sumo sacerdote. Vai ter gente que vai dizer, inclusive, que Paulo está sendo irônico aqui. Que Paulo sabia que era ele, mas Paulo disse que não sabia e depois pediu perdão. Não, eu não acho que é isso. Vamos lá. A reunião foi às pressas. Digamos assim, fora do horário do expediente. Então, os membros do Sinédrio não estavam usando as suas indumentárias. Paulo não podia ver e identificar quem era e quem não era. Paulo provavelmente não conhecia o sumo sacerdote desse período. Paulo não sabia quem era Ananias. As fontes, irmãos, vão dizer para a gente que o sumo sacerdote Ananias era cruel e sanguinário. Então, o que é isso que está acontecendo aqui? Nada menos do que uma palavra profética. Paulo nem sabe quem é que manda bater nele, mas Paulo já vira para ele, parede branqueada, Deus te ferirá. Porque você está usando a lei de Deus contra mim e para me ferir. Paulo não sabia quem era, mas Paulo fala profeticamente contra ele. E só para lembrar para você, parede branqueada é uma linguagem de Ezequiel, que a gente tem pregado aqui durante os cultos da manhã. Ezequiel capítulo 3, verso 10, Paulo fala, ou melhor, Paulo não, Deus fala através de Ezequiel contra os falsos profetas, que tinham a mania, lembra, de dizer paz, paz, quando não havia paz. Mais ainda, eles pegavam uma parede frágil, essa é a linguagem que Deus usa, e ao invés de avisar o povo, olha, o muro vai cair, olha, o muro está rachado, sabe o que eles faziam? Eles passavam cal no muro, literalmente tinta branca para esconder os erros. Então eram hipócritas, mentirosos. É assim que Paulo está revelando a verdade profeticamente naquele momento. Bom, Paulo então vai dizer o texto, que ele começa a falar aqui. Depois dessa profecia, ele começa a falar. Sim, irmão, sim, Paulo percebeu. E Paulo sabia que o Sinédrio era composto por saduceus e fariseus. Então o que Paulo fez? Ele usou uma verdade para expor, vamos dizer assim, algo que já estava errado.
para expor uma casa que já estava dividida entre saduceus e fariseus. Irmãos, quando a gente começa a cavar, a coisa vai ficando mais feia ainda. Mais feia ainda. Eu sei que são dois partidos, o partido dos saduceus e dos fariseus. Mas a coisa era muito feia. Só para você lembrar um pouco, os fariseus eram aqueles judeus zelosos da lei. Eles acreditavam na tradição oral, eles criam na lei, nos salmos e nos profetas. Eles tinham muito valor, muito zelo com essas coisas e eram responsáveis pelas sinagogas. Enquanto os saduceus criam apenas na Torá, nada de tradição oral e, veja, eles não acreditavam em demônios, em anjos, em ressurreição, em vida após a morte, no Hades, não acreditavam na imortalidade da alma e a lista é muito longa. Alguns acreditam que eles não acreditavam em milagres. Difícil coisa, acreditar na Torá e não em milagres. É difícil. Bom, o historiador judeu Flávio Joséfo confirma a informação de Atos dizendo: eles também removem a fé na duração imortal da alma e nos castigos e nas recompensas do Hades. A doutrina dos saduceus é esta: as almas morrem com os corpos. Em outras palavras, irmãos, os saduceus são o que a gente chamaria hoje de um teólogo liberal. É isso que são, nada menos e nada mais. Eram liberais do seu tempo. Bom, o que vai acarretar, irmãos, depois disso? Depois de Paulo dizer, no meio daquela assembleia dos saduceus e fariseus, e ele dizer: olha, estou sendo julgado por causa da minha crença na ressurreição dos mortos. Isso depois dele dizer: eu sou fariseu e filho de fariseu. Paulo faz isso para justamente expor essa casa que já estava dividida. Ali começa uma ferrenha discussão, como a gente já leu, a ponto de Paulo quase ser despedaçado. Mas o mais incrível nisso tudo é que, no meio do trajeto, o próprio partido dos fariseus começam a defender Paulo, ao ponto de alguns dizerem assim: olha, não vemos culpa alguma nesse homem. Que fato curioso, né? Logo, os fariseus, que foram opositores tão ferrenhos contra o nosso Senhor Jesus, agora, no momento tão decisivo, se colocam ao lado do apóstolo Paulo. Bom, mas o texto fala que, mesmo assim, Paulo quase foi despedaçado. Parece que na briga entre as ondas e o rochedo, quem sofre são os mariscos, como diz o ditado. E é Paulo que está quase morrendo aqui. Aí aparece o comandante Cláudio de novo, pela segunda vez, se não me falha aqui a contagem, e salva Paulo, manda alguém tirar Paulo de lá antes que Paulo morra. E aí, irmãos, vem o verso de número 11. O verso 11 é o coração do nosso texto. Eu vou falar dele agora, mas depois a gente retoma, porque ele é muito importante. Diz assim: na noite seguinte, ou seja, na noite seguinte que Paulo foi retirado do meio do sinédrio, provavelmente apanhou, provavelmente tomou umas esfregadas ali, e aí foi para a fortaleza. Lá na fortaleza, diz que na noite seguinte, o Senhor, quem é o Senhor, irmãos? Quando o Novo Testamento chama de Kyrios, de quem que eles estão falando? Jesus, não há dúvidas aqui. Pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Irmãos, aqui é exatamente isso que você está pensando. Diante daquele processo, diante dessa grande decisão, e diante de Paulo ser preso de um lado, levado para o outro, levado para um lado, levado para o outro, Jesus aparece no meio de toda essa história, literalmente no meio da história, para consolar Paulo, para encorajar o coração de Paulo. Aqui, irmãos, eu já aprendo uma lição, ou melhor, eu lembro uma coisa para vocês, que em nosso caminho, invariavelmente, nós precisamos de uma palavra de ânimo. Irmãos, não são poucas as vezes que no meio da caminhada parece que o tanque começa a falhar, o tanque vai ficando vazio. Depois de, como eu disse, Paulo jogado de um lado para o outro, sendo acusado, sendo injuriado, apanhando várias vezes, ele tinha tomado uma bela surra na praça, ele tinha testemunhado em cima da fortaleza, agora no sinédrio, de novo, irmãos. Provavelmente apanhou de novo. E aí, imagina, você sendo jogado de um lado para o outro. O coração começa a fraquejar. E se Jesus se posta ao lado dele para falar a primeira coisa assim, coragem, você acha que Jesus está soltando palavra à toa? É porque provavelmente o coraçãozinho do velho Paulo enfraqueceu.
E ele precisava, irmão, de uma palavra de ânimo aqui. Então, a primeira coisa que eu aprendo é, em nosso caminho, nós precisamos, invariavelmente, de uma palavra de ânimo, de força, de vigor. Às vezes alguém que cola do lado, dá um abraço, dá um ok, pergunta como é que a gente está, oferece ajuda e diz, vai ficar tudo bem. Deus está no controle, meu irmão. Ah, irmãos, como isso é bom, como isso é maravilhoso. Então, veja, talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida. Uma grande decisão, talvez uma pressão muito grande. Talvez você queira engravidar, por exemplo. Talvez você esteja lutando algum tempo. Ou as pessoas estão dizendo para você, por que você não engravidou ainda? Não é isso? Não é assim que se faz? É assim, irmãos, eu já passei por isso. E aí você está pensando assim, eu quero engravidar. Mas também você não consegue. Só para citar um exemplo aqui. É uma pressão na cabeça. Porque por um lado você quer, por outro você não pode. E por outro as pessoas perguntam, você quer, mas não dá. E aí pressão na sua cabeça, talvez no trabalho ou em outro lugar. E você está passando por um momento difícil. Como disse Paulo, de todos os lados somos pressionados. Mas ele completa dizendo, mas não desanimamos. E a gente não desanima, irmãos, por causa disso. Porque no meio do caminho a gente precisa de palavra de ânimo e de consolo e conforto. Nesse momento eu estava escrevendo essa aplicação aqui e me veio a letra de uma canção muito antiga na minha cabeça. E essa canção é especial porque ela faz parte do grupo de canções que minha mãe usava para fazer eu e minha irmã dormir quando a gente era criança. E eu já cantei para você algumas canções de ninar da minha mãe e elas são estranhas, né? Mas essa aqui, irmãos, ela me pegava. E ela me pegou muitas vezes na minha vida, durante o longo da minha vida. Eu não vou cantar para não estragar o sermão, mas se você conhece, canta ela no seu coração. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que, dos filhos, sempre velo muito bem. E de ti não esqueço também. Aí vem o refrão. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares os espinhos, tá dando vontade de cantar, né? Eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado, para te guiar. Amém? Esse é o nosso Deus. Mas calma, não acabou. Segundo lugar, Paulo é salvo pelo seu sobrinho. Versos 2 ao 22, eu não vou ler por causa do tempo, mas eu explico para você rapidinho. Paulo é visitado pelo Senhor. Algum tempo depois, um dia, 2, não sei, acontece algo, irmãos, na escuridão dos pátios de Jerusalém. Parece que 40 judeus zelosos da lei, com ódio no coração, juraram sob maldição não comer e não beber até que Paulo fosse morto. Ódio, irmãos, puro, materializado. E aí o que eles fazem? Eles montam uma conspiração, seguido de uma cilada. Qual é a ideia deles? Vamos pedir ao comandante Cláudio para mandar Paulo de novo ao Sinédrio. E nesse trajeto da Fortaleza Antônia até o Sinédrio, a gente vai fazer uma emboscada. E a gente vai matar Paulo no meio do caminho. Ele não chega no Sinédrio. Essa era a armadilha, esse era o complô, essa era a conspiração. Aí no verso 16 aparece uma figura. Acho que franzina, eu não sei porque eu estou me desenhando criança aqui, mas acho que franzina, fraca, pequeno, né? Não sou eu. Mas é o sobrinho de Paulo. O texto, irmãos, não dá informação nenhuma sobre ele. A história não dá informação nenhuma sobre o sobrinho, nem a irmã de Paulo. Mas as palavras gregas ajudam a gente a situar e a dizer. Embora a NVI chame ele de rapaz, é mais provável que ele fosse uma criança. Por várias razões. Então é provável que fosse um menino. Agora, irmãos, me pergunte depois, quando acabar o culto. Eu não vou responder. Mas me pergunte depois, como que esse menino descobriu uma conspiração de 40 homens judeus, provavelmente feito muito em secreto? Como é que ele descobriu esse negócio? Segunda pergunta, como é que ele entrou na prisão onde Paulo estava? Alguns vão dizer que, por ser um parente, obviamente ele teve acesso. Não sei se estava acompanhado ou não, mas o ponto é, Paulo acreditou no menino, Paulo chama o centurião acredita no menino, o centurião pega o menino, leva ele até o comandante acredita no menino, ao ponto dele pegar o menino pela mão e dizer assim, olha, não conta isso para ninguém, porque eu vou ajudar, eu vou resolver o problema, antes que outros descubram. Veja, irmãos, o que é isso?
Como é que um menino conseguiu, de alguma maneira, resolver o problema e salvar o apóstolo Paulo? Em segundo lugar, Paulo é salvo pelo sobrinho. Bom, mas eu já vou falar sobre isso, mas eu quero me concentrar em outra coisa. Eu acabei de falar para você que Jesus, no meio daquela confusão que estava tendo no Sinédrio, no dia posterior, Jesus se colocou ao lado de Paulo. E quando ele se colocou, a primeira palavra que Jesus disse foi: coragem, Paulo, porque eu te chamei até aqui e eu vou te levar para lá. Foi isso, em resumo, que Jesus disse. Só que aí, em seguida, o texto continua e eu te dou essa informação que uma conspiração foi montada para matar o apóstolo Paulo. Aí, irmãos, a nossa cabeça dá um nó rápido. E eu preciso desfazer esse nó. E o nó, eu vou desfazer ele fazendo a seguinte pergunta: o que você espera ao ter Jesus ao seu lado? Porque eu falei, Jesus se colocou ao lado de Paulo, mas Jesus se coloca ao nosso também. É promessa dele, irmãos. Lembra da grande comissão? A grande promessa da grande comissão: estarei com vocês até a consumação dos séculos. Até o fim dos tempos. Ele vai estar conosco, do nosso lado. E o problema é o que a gente espera. Porque você pode estar se perguntando assim: por que Jesus, estando do lado de Paulo, por que ele não fez cessar o conflito? Por que ele não removeu o ódio do coração daqueles 40 homens? Por que ele não expôs a conspiração deles? Não sei, para alguém. Por que Deus não fez aqui o comandante que estava tão favorável a Paulo soltá-lo logo, mandá-lo embora para casa, acabar logo com esse sofrimento, com essa agonia? Por que a coisa não foi resolvida logo? Por que o ódio aumentou? Por que a conspiração aconteceu? E por que quase Paulo foi tragado? Por quê, irmãos? É porque a gente entendeu errado. A gente acha que ter Jesus ao lado vai eliminar o ódio do mundo. É exatamente o contrário. É porque temos Jesus do nosso lado que o mundo vai nos odiar. É justamente porque Jesus está do nosso lado, irmãos. Porque assim odiaram a ele, também odiarão a nós. É exatamente porque Jesus está do nosso lado que nós seremos afligidos e perseguidos. Mas escute a notícia que eu tenho para você: o mundo está contra você, Jesus está do seu lado. Olha o que diz Isaías 43, verso 1. Mas agora, assim diz o Senhor: não temas, porque eu o resgatarei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Amém? Esse é o nosso Deus. Em terceiro lugar, para nós caminharmos, agora Paulo é salvo pelo comandante e seu exército. Veja, irmãos, a partir do verso 23, o texto vai dizer que o comandante ficou aflito com a notícia. Ele pediu para o garoto: olha, não conta para ninguém, eu vou resolver esse problema. O que ele faz para resolver o problema? Ele pensa em transferir Paulo, não para o Sinédrio, mas para o palácio de Herodes, onde ficava o governador da província da Judéia, o governador Félix. Lá ele vai estar mais seguro, lá nada vai acontecer com ele. Só que para transferi-lo, o que ele precisava fazer? Montar, obviamente, uma boa guarda. E olha o que ele faz. Ele chama 2 centuriões, ele prepara um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Se você somar aí rápido aí, claro que eu somei antes, sou bobo, dá mais ou menos aí 470 soldados. Isso é estranho, sabe por quê? Porque ele chamou 2 centuriões. Um centurião está acostumado a comandar 100 homens, por isso centuriões comandam uma centúria, 100 homens. Aqui cada centurião vai comandar mais ou menos 235 homens. Em outras palavras, ele dobrou o exército, ou os homens de cada centurião, para talvez aumentar a proteção daquele velhinho corcunda e calvo chamado Paulo. É isso, irmãos. Foi isso que ele fez. Bom, isso em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, o texto prossegue, dizendo que ele não apenas deu ordem aos seus homens para levar Paulo a salvo para o governador, como também ele pessoalmente gastou tempo, investiu tempo para escrever uma carta pessoal ao governador. Nessa carta, irmãos, rapidinho sobrevoando ela, o comandante Cláudio, ele é totalmente certeiro na carta. Ele presta um belo serviço. Ele apresenta Paulo para o governador. Ele fala que Paulo foi preso pelos judeus, que eles não tinham nenhuma acusação cabível, a não ser alguns problemas lá a respeito da lei dos judeus. Fala também que eles estavam prestes a matar Paulo. Mais ainda, avisou sobre a cidadania romana de Paulo, obviamente para ele ser bem tratado lá no palácio. E mais,
avisou também sobre a cilada e a emboscada que estava sendo montada para tragar a vida de Paulo. Bom, isso tudo, irmãos, ajudou completamente Paulo. Porque agora ele tem passagem tranquila, e o final do capítulo 23 vai mostrar isso. Que aquela guarda enorme montada, de 470 homens, vai cumprir a sua missão. O texto termina dizendo isso, que Paulo chegou a salvo lá no palácio de Herodes, onde estava o governador Félix. É assim que o nosso texto termina. Bom, e aqui, irmãos, reunindo esses 3 livramentos, a gente já tem uma ideia disso que eu vou dizer. Em nosso caminho, Deus usa pessoas improváveis para nos ajudar e até nos defender. Irmãos, como isso é belo nesse texto. E rapidamente lembrando, Paulo foi salvo primeiro pelos fariseus. De novo, um partido que era contrário aos cristãos, que foi totalmente oposição contra o ministério de Jesus. Mas aqui, por causa de uma identificação, e obviamente por causa da vontade de Deus, ele se coloca ao lado de Paulo. Segundo, irmãos, um menino, um garoto, não se sabe a idade, mas provavelmente nem adolescente ele era. É um menino. Ele descobre ou toma conhecimento da conspiração feita contra Paulo, ele corre até a prisão. E ele, por causa da sua informação, da sua agilidade, ele salva a vida do seu tio. Um garoto, um menino, a vida de Paulo estava na mão dele. Em terceiro lugar, um tribuno romano, um homem chamado Cláudio, um comandante, irmãos. Não tinha nada a ver com a vida de Paulo. Sim, Paulo era romano, mas e daí? Se ele morresse no meio do caminho, era só mais um que morreu. Ele faz de tudo, irmãos, a ponto de escrever uma carta e convocar um exército para proteger a vida de Paulo. Veja, irmãos, que impressionante, que coisa extraordinária. Bom, o que a gente tira disso aqui? É que Paulo não tinha controle nenhum sobre a sua vida. Mas todo o texto está mostrando para a gente que Jesus tinha todo o controle sobre a vida de Paulo, e desde o início. Eu queria juntar aqui, irmãos, 2 personagens bíblicos, ou melhor, 2 escritores bíblicos, que é Jeremias e Salomão. Eu queria que Jeremias falasse uma coisa e Salomão respondesse a ele. Hoje a gente está fazendo essas brincadeiras, né? Falando sobre o controle absoluto de Deus, olha só. Jeremias 10, 23, escute isso. Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence, ou seja, não pertence ao homem. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Alguém aqui dentro discorda de Jeremias? Isso aqui é uma oração, Jeremias está orando a Deus. Eu vou repetir a oração dele. Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Assim como Paulo, nós também não temos nenhum controle sobre a nossa vida. A gente tem mais chance de dar errado do que certo. Pesquise o número de doenças que nós temos. Pesquise o número de vírus, de bactérias. Pesquise em quantas formas você pode morrer saindo de casa até o trabalho. Principalmente morando na cidade do Rio de Janeiro. Principalmente pegando Dutra, Avenida Brasil e etc. A gente tem mais chance de dar errado do que certo. Não temos nenhum controle sobre a nossa vida. É isso que Jeremias está dizendo. É uma constatação. Por isso ele está orando a Deus. Só que se a gente pudesse ouvir Salomão responder, o grande sábio diria o seguinte, Provérbios 16, 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Verso 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você pode dizer amém? Paulo não tinha o controle sobre a sua vida, mas Deus tinha tudo sob o controle na vida de Paulo. Bom, irmãos, eu quero caminhar para a nossa conclusão, retomando o verso de número 11. Eu queria ler de novo com você, porque a gente precisa explicar isso aqui. Diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Lembra da frase que li de Santo Agostinho no início? Eu vou repetir para você. Confie o passado à misericórdia de Deus, o presente a seu amor e o futuro a sua providência. Eu disse para você que o verso 11 era o verso central dessa história. Só que o verso 11, irmãos, não é só o verso central dessa história, é o verso central da sua história. Porque ela está no meio da caminhada de Paulo, mas ela também essa informação está no meio da sua caminhada.
Você só chegou até aqui e você só continuará firme porque Jesus está do seu lado. Eu sei que essa é uma verdade muito simples, mas é a maior verdade que nós devemos nos agarrar. E eu queria explicar, irmãos, de que maneira o Senhor Jesus encorajou Paulo. Claro que, em primeiro lugar, falando, estando ali dizendo coragem, mas mais do que isso. E de que maneira o Senhor Jesus tem nos consolado e vai nos consolar nessa noite também. Em primeiro lugar, quando Jesus diz para ele, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, Jesus confirma a nossa caminhada. Você entende isso? Quando Jesus diz para Paulo, olha só, coragem, você testemunhou a meu respeito em Jerusalém. Aqui eu tenho que refrescar sua memória muito rápido. Irmãos, a gente está com uma dúvida levantada já há alguns capítulos de Atos. Você se lembra que os discípulos de Cristo, lá em Cesareia, na casa de Filipe, quase seguraram Paulo e não deixaram ele voltar para Jerusalém. Você lembra disso? Foi pregado aqui. E há uma dúvida ainda na cabeça desses irmãos, porque eles sabiam do risco, o risco era muito grande. Paulo chegar em Jerusalém e ser preso. Aí pior, aparece o profeta Ágabo, que ao que tudo indica era um profeta de verdade, ou melhor, era um irmão com dom de profecia. E ele chega dizendo assim, olha, eu vi, você vai ser amarrado e você vai ser preso. Ele pega um cinto e ainda simula a forma como Paulo vai ser amarrado. Irmãos, Paulo já foi amarrado e preso. E como eu disse, jogado de um lado para o outro. E aí Paulo fala, olha só, eu fui compelido pelo Espírito para ir para Jerusalém. E mais, eu não tenho medo, pelo contrário, vocês estão me dando tristeza, rapaz. Eu não tenho medo nenhum de chegar lá e ser preso. Eu não estou aqui só para pregar o nome de Jesus, eu estou aqui para morrer por ele. Paulo foi para lá, ok. Só que quando Paulo chegou em Jerusalém, a igreja deu a notícia para Paulo, embora ele foi muito bem recebido, mas falou para Paulo assim, tem um pessoal aqui que está desconfiado de você, Paulo. E vamos fazer o seguinte, tem 4 irmãos que vão fazer os votos do Nazireu e vão pagar o voto lá no templo. Faz o seguinte, vai com eles ao templo, paga o voto deles, ok? E resolve esse problema de vez. Irmãos, provavelmente Paulo não seria preso se ele não fosse ao templo. Paulo foi lá para visitar as igrejas que haviam em Jerusalém. E Paulo já tinha feito isso. Paulo foi lá para levar os donativos e Paulo já tinha feito isso. Aí Paulo, sabe o que ele fez? Ele concordou. Por amor, ele falou, não, então eu vou fazer isso. Paulo foi lá para o templo pagar os votos. É quando ele vai para o templo que Paulo é agarrado, preso e espancado. E aí, irmãos, há uma dúvida no coração de muitas pessoas ali naquele momento, mas talvez no seu coração também. Por que Paulo fez isso? Por que ele está se arriscando tanto? E, de fato, já apanhou, quase morreu. Já escapou da morte aqui, pelo menos nas minhas contas, 3 vezes. Por quê, irmãos? Porque era da vontade do nosso Senhor Jesus que ele fosse para Jerusalém. Era da vontade de Jesus, não há um acidente aqui. Não são eventos desconectados. O Senhor Jesus colocou ele em cima da fortaleza para pregar para aquela multidão. Foi o Senhor Jesus que colocou ele dentro do sinédrio para profetizar contra o sumo sacerdote e, obviamente, expor a divisão do sinédrio. Foi Deus que botou Paulo lá, exatamente onde ele estava. E quando Jesus diz isso no verso 11, o que Jesus está fazendo? Está confirmando a caminhada de Paulo. Está dizendo assim, Paulo, você está no caminho certo. Onde eu quero chegar com isso, irmãos? Eu quero chegar que, se Jesus está do seu lado, irmãos, ele vai confirmar a sua caminhada. Se Jesus está do seu lado, você tem a obrigação de consultá-lo e perguntar, Senhor, será que eu estou no caminho certo? E eu não estou dizendo que você está no caminho certo, pelo menos não nesse momento. Eu não estou dizendo que, porque Jesus está do seu lado, você está fazendo a coisa certa. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, Jesus está do seu lado, pergunte a ele. Irmãos, eu sei, você vai dizer, pastor, mas Jesus apareceu a Paulo, provavelmente. Jesus falou com Paulo, provavelmente. Eu nunca ouvi a voz de Jesus. Ei, se você não ouviu é porque você está surdo espiritualmente. Porque Jesus está falando nesse culto desde a hora que começou o culto. Deus tem várias formas de te falar, assim como diz Hebreus capítulo 1. E Ele tem falado, irmãos, ao nosso coração de várias maneiras. Ele fala, irmãos, na meditação da palavra. Ele fala quando a gente ajoelha para orar. Ele fala quando a gente lê a Bíblia. Ele fala quando a pregação está acontecendo. Nesse momento, Deus está falando. E tem tanta pergunta que a gente faz. E talvez a maioria delas, quando a gente pergunta assim, será que isso é da vontade de Deus, irmãos? A gente já sabe, no fundo, que não é.
É contrário à palavra, é contrário à ordenança, é contrário à vontade. Então, primeiro, Jesus confirma a nossa caminhada. Mas segundo, Jesus garante a nossa chegada. Para Paulo, ele garantiu a chegada dele a... Onde que ele ia chegar? Orlando? Não, Roma. Não é isso? Jesus garante a chegada de Paulo para Roma. Mas Jesus garante a nossa chegada a Sião celestial. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. E só dando um spoiler aí, não querendo avançar nos textos que meus irmãos vão pregar, mas daqui até Paulo chegar em Roma, muita coisa vai acontecer ainda. Muita coisa vai acontecer. Na verdade, o último capítulo de Atos dos Apóstolos é Paulo chegando em Roma. Então, daqui até o capítulo 28, tem muita água para passar debaixo da ponte. Inclusive, irmão, literalmente água mesmo. Tem um naufrágio para acontecer. Tem uma viagem para acontecer perigosa. Tem aventuras, né, grandiosas que vão acontecer na vida de Paulo. Mas só dando um spoiler aqui, é interessante, porque quando Paulo está lá no navio, cheio de marinheiro medroso, cheio de gente correndo de um lado para o outro. Irmãos, Paulo vira para aqueles homens e fala assim, olha só, fiquem perto de mim. Porque se vocês estiverem no navio, estiverem perto de mim, ninguém vai perecer. Sabe por quê? Porque Paulo estava afiado numa palavra de Jesus, dizendo que você dará testemunho em Roma. Então ele não sabia, irmãos, o que ia acontecer, mas ele ia chegar lá. É isso que ele está dizendo. Então Jesus garante a chegada de Paulo a Roma, mas Jesus garante a sua chegada até Sião. Irmão, tem muita aventura ainda para a gente viver, né? Tem muita coisa boa para acontecer, mas tem muita coisa ruim também. Muitos inimigos vão se levantar, muita tristeza, muita dor, muito sofrimento, muita aflição, perseguição. E sabe-se lá Deus o que mais vai acontecer? Em 2020, né? Que começou a pandemia? Nem lembro mais. 2020. Ninguém sabia o que ia acontecer naquele ano. Terrível. Pastorear, então, nesse tempo, pior ainda. Muito difícil. Perdi minha tia, alguns perderam familiares próximos. Terrível, irmãos. Tem igreja aqui em Mesquita que morreu famílias inteiras. Sabe o que é isso? Numa pandemia que ninguém sabia como agir. Terrível. Uma coisa tremenda. Mas o ponto é, irmãos, ainda que a gente não saiba o que está preparado para a gente esse ano, ano que vem, nos anos que virão, a gente sabe, irmãos, a chegada está garantida. Chegaremos até lá, irmãos, talvez machucados, surrados como Paulo, coitado, sendo ajudado por 2 homens para subir as escadas, com mancha de sangue na nossa roupa. Lembra? João viu um povo, uma multidão grandiosa, com roupas salpicadas de sangue. Não é isso? E eu não dei um detalhe, né? Aquele cavaleiro no cavalo branco também tinha roupa salpicada de sangue. Esse é o símbolo dos mártires, daqueles que dão a vida pelo nosso Senhor Jesus. Bom, Jesus garante a nossa chegada a Sião. E por último, irmãos, para a gente fechar, Jesus está do nosso lado. Se você ainda não se agarrou a essa palavra, eu quero terminar dizendo assim, se agarre a isso. Jesus está do seu lado. A sua vida tem que ser diferente. E se você não pensou com profundidade nisso, deixa eu te ajudar, apenas 2 minutinhos só ainda, deixa eu te ajudar a pensar nisso com profundidade. Veja, irmãos, toda a Escritura Sagrada mostra pra gente um Deus de perto. Toda a Escritura Sagrada mostra um Deus que não apenas está no alto, mas está do nosso lado. Veja, com Adão ele conversava no jardim. Com Enoque ele caminhava, sabe-se lá por onde, mas pela terra, né? Abraão ele chamou de amigo. Moisés ele visitava na tenda do encontro. Davi ele chamou de homem segundo o seu coração. Jeremias ele chamou do ventre da mãe. E para Isaías ele deu a palavra, que ele habita no alto e sublime trono, mas ele também habita com contrito e humilde. Não é isso? Bom, mas foi na plenitude dos tempos que o Verbo se fez carne e Deus habitou entre nós. Vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. E para que ele veio? Lembra das profecias? Lembra do seu nome? Ele veio para nos resgatar. É interessante, irmãos, que quando Paulo quase é despedaçado, o texto fala que o comandante Cláudio mandou os homens resgatarem Paulo. Quando ele escreve a carta para o governador, ele fala assim, e ele quase morreu, mas eu o resgatei.
Ele usa a mesma palavra que nós usamos para resgate. E é interessante, irmãos, porque nós também temos um comandante que nos resgatou. Parecido com o comandante Cláudio, mas diferente de Cláudio, o nosso capitão, ele não mandou os centuriões virem aqui, ele não mandou 470 soldados nos proteger, ele mesmo veio dos céus, irmãos, até nós, para nos resgatar. Ele, o próprio Senhor, desceu dos céus. E eu quero encerrar dizendo para você que o nosso Deus não é só o Deus da frente, ou seja, o nosso alvo. Ele não é só o Deus das alturas, o grande e altíssimo. Ele é o Deus do lado. Ele está perto de nós. Ele está perto de você. Curve sua cabeça, vamos a Deus em oração.